Eu me chamo Gustavo Schiffler, sou advogado e professor na área de licitações e contratos. Desde o início da minha carreira, me dediquei ao direito administrativo, fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, depois o mestrado também na Universidade Federal de Santa Catarina, na sequência o doutorado aí já na Universidade de São Paulo. Licitação pública é um procedimento competitivo que é elaborado pelo Estado brasileiro para selecionar quem será o particular a ser contratado pelo Estado brasileiro. Então, basicamente, quando a gente percebe, desde a Constituição Federal, que o Estado brasileiro ele tem uma grande variedade de atividades que precisam ser desempenhadas na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento básico, na área da mobilidade, na área da justiça, na área da segurança, essas atividades elas precisam ser feitas em parceria com particulares. As etapas de licitação, elas vão variar de acordo com a modalidade escolhida pelo gestor ou implementada pelo gestor em decorrência de uma obrigação legal. Então, a gente tem hoje no Brasil o tipo de licitação, a modalidade de licitação mais utilizada, que é o pregão. O Estado brasileiro ele precisa contratar um bem, um serviço comum. Vamos supor algum material didático ali para as crianças que fazem parte da rede de ensino pública. Então, primeiramente, a gente tem uma fase interna da licitação, que é a fase de planejamento dessa licitação. Então, é quando a administração pública ela vai se dar conta de quais são as suas necessidades, por exemplo, a necessidade de que as crianças vistam uniformes. Então, ela vai se dar conta que existem algumas necessidades, ela vai pensar nas soluções possíveis e vai perceber que a solução ideal, a solução mais adequada, é contratar essa solução no mercado. Então, ela vai comprar uniformes para as crianças que vão à escola. Uma vez que ela, então, percebe que ela precisa contratar, isso tudo na fase interna do planejamento da contratação pública, ela vai escrever e lançar um edital de licitação pública. Esse edital ele vai conter as regras básicas dessa competição. Então, ele vai divulgar, a administração pública vai divulgar esse edital, dando ciência ao mercado em geral de que ela é uma espécie de uma convocação. Olha, eu estou precisando comprar tantos uniformes com essa qualidade, com essas características. Então, ela divulga isso, as empresas interessadas, elas vão ter um prazo para apresentar uma proposta, elas apresentam uma proposta, essas propostas elas vão ser comparadas, a administração vai identificar qual é a melhor delas, na sequência, a administração vai verificar se aquela empresa tem condições de fornecer esse bem para a administração pública, que é a chamada fase de habilitação, se ela é habilitada minimamente, se a empresa existe, se ela tem regularidade fiscal, se ela tem condições econômico-financeiras, se ela tem experiência passada nesse tipo de contratação, para ver se ela é habilitada. No pregão, que é a mais simples, essa que eu comentei, que eu descrevi as etapas, a gente vai ter como regra uma licitação mais célere. Então, em cerca de um mês, a gente vai ter já todas as etapas ali concluídas desde o lançamento do edital de licitação. E essa nova lei de licitações ela é uma espécie de um autorretrato aperfeiçoado do que nós já tínhamos no universo de licitações e contratos no Brasil. Ela é uma lei que, portanto, avançando para muito além da Lei 8666 e da Lei 10.520, que são as leis tradicionais, antigas, porém ainda vigentes no âmbito das licitações, a nova lei ela incorpora para o texto da lei entendimentos que antes só existiam, por exemplo, na jurisprudência. Entendimentos que só existiam em orientações normativas. Vou dar um exemplo muito claro e fácil de entender. Todo mundo sabe que para você fazer uma licitação, você tem uma fase chamada de pesquisa de preços. Então, a administração ela precisa pesquisar quanto aquilo custa antes de licitar.
ela precisa ter uma noção de quanto aquilo custa no mercado para ela não correr o risco de licitar e eventualmente comprar algo com sobrepreço, né, que leve a um superfaturamento, que leve a um dano para a administração. Então, fazer pesquisa de preço sempre foi feito, né? Porém, as leis antigas, elas não diziam como fazer a pesquisa de preços. Então, se você ler a 8666, a Lei 10.520 do pregão, você não vai compreender, você vai saber que precisa fazer pesquisa de preços, mas não vai compreender como fazer. A nova Lei de Licitações, ela tem um intuito, né, quase uma espécie de um manual de instruções, de indicar ao agente público o caminho das pedras. Como é que você vai fazer a pesquisa de preços? Como é que você vai planejar a sua licitação? Se acontecer um problema no seu contrato, o que é que você vai levar em consideração para saber que decisão tomar? Se anular o contrato, se eventualmente consentir com aquela irregularidade e continuar a execução do contrato e coisas do tipo. A nova lei de licitações, ela vai trazer economia, tanto para as empresas como para a administração pública. No curto prazo, contudo, com certeza haverá de existir um plano de investimentos para que tanto as empresas como os órgãos da administração se adaptem à nova lei de licitações, né? Então, quando eu digo investimentos, desde um treinamento, de uma capacitação, né, ou mesmo investimento de tempo, né, de energia para compreender esse novo universo que se desdobra agora nessas licitações que passarão a ser, a partir de abril do ano que vem, 2023, serão, obrigatoriamente, né, nós teremos que utilizar a nova lei de licitações. Então, é claro, traz custos de investimento para você se adaptar, para você conhecer as novas regras, né, de licitações, o novo rito, né, as novas formas de licitar, o que é que antes era necessário, agora não é mais, nova modalidade de licitação, por exemplo, né, o diálogo competitivo, modalidades que não existem mais, né, que deixaram de existir. Então é um custo de adaptação. Como existe esse período de 2 anos de transição, a lei já está vigente, a nova lei de licitações já está vigente, ela já pode ser aplicada, né, já existem contratações sendo feitas com ela, porém ainda é muito incipiente, né, as experiências são muito incipientes, são poucas, e isso faz com que grandes conglomerados de empresas, por exemplo, comecem ainda a olhar para a nova lei de licitações, mas não com aquela intensidade que certamente virá a acontecer nos próximos meses e, sobretudo, no início do ano que vem.